A lei do domingo será o teste final da humanidade. Ellen White já revelou 7 advertências, mas poucos estão realmente preparados para o que está por vir. Talvez você já tenha percebido sinais sutis de que o mundo está mudando. Líderes religiosos e governamentais começam a falar a mesma linguagem, promovendo valores comuns e um dia de adoração que se aproxima de forma global. Mas você sabe o que isso realmente significa? E mais importante, você está pronto para tomar a decisão que, segundo a profecia, será exigida de cada alma? Imagine um mundo onde a liberdade de consciência é gradualmente cerceada, onde a autoridade humana começa a se sobrepor à vontade de Deus, e onde decisões espirituais profundas são colocadas em teste. Ellen White, com sua visão profética, alertou que líderes religiosos e governos se uniriam para criar leis que exigiriam a observância do domingo, um dia de adoração imposto por homens e não ordenado por Deus. Esta não é uma teoria, nem um aviso exagerado. Trata-se de uma realidade espiritual que já começou a se desenhar diante de nossos olhos. A imposição do domingo será o grande teste da humanidade. Cada pessoa, de uma forma ou de outra, terá que escolher obedecer a Deus, guardando o sábado, ou obedecer aos homens, seguindo a imposição do domingo. Esta escolha não será meramente prática ou social, será uma decisão de lealdade espiritual. Quem escolher obedecer a Deus enfrentará dificuldades, pressão social e até perseguição, enquanto aqueles que cederem à lei humana seguirão um caminho que a Bíblia e Ellen White identificam como a marca da besta. Existem sinais claros de que essa imposição está se formando. Observamos governos e líderes religiosos alinhando valores, promovendo causas comuns e tentando estabelecer padrões universais de moralidade. De forma sutil, o mundo está sendo preparado para aceitar um único dia de adoração como regra universal. Essa preparação é silenciosa, muitas vezes invisível, mas profunda e estratégica. É a calmaria antes da tempestade, e poucos percebem a gravidade desse movimento. Ellen White indicou que os Estados Unidos, a nação que mais defende a liberdade religiosa, será a primeira a exercer pressão legal sobre a observância do domingo. Pode parecer contraditório, mas é exatamente isso que a profecia revela. A nação que defende liberdade será pioneira em legislar sobre um dia de adoração, influenciando o mundo a seguir o mesmo caminho. Essa liderança não será apenas política, será um passo decisivo na preparação para o teste final da humanidade, uma preparação para uma crise espiritual global. A humanidade será dividida em 2 grupos distintos. De um lado, estarão aqueles que guardam os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, permanecendo fiéis mesmo diante de pressão e adversidade. Do outro lado, estarão aqueles que obedecem à lei humana, aceitando a observância do domingo como um ato de conformidade social ou religiosa. Esta divisão não será superficial, será espiritual, representando uma escolha entre fidelidade a Deus e submissão à autoridade humana. Esta escolha marcará a trajetória de cada alma diante da eternidade. Os que permanecerem fiéis enfrentarão perseguição. Ellen White descreve que os fiéis sofrerão multas, prisão, ostracismo e até perda de oportunidades econômicas. A pressão será tão intensa que muitos sentirão medo de permanecer firmes. As igrejas exercerão influência sobre o poder civil, pressionando para que leis sejam criadas em favor da observância do domingo. Este não será apenas um teste de convicção, será um teste de coragem, fé e resistência diante de uma crise que envolverá todo o planeta. Essa crise não será apenas social ou política, será profundamente espiritual. O mundo espiritual estará em guerra silenciosa. Embora não possamos ver essa batalha, ela ocorrerá nos bastidores, influenciando eventos e decisões. Cada alma será testada em sua fidelidade. Os que cedem ao decreto do domingo estarão simbolicamente marcando sua obediência a um sistema humano, enquanto os fiéis receberão o selo de Deus. Esta escolha definirá o destino eterno de cada pessoa. Para entender melhor, imagine como seria viver em uma sociedade onde a lei humana decide o que é certo adorar e o que é errado. O sábado, que foi ordenado por Deus e abençoado desde a criação, será tratado como se não tivesse valor, enquanto o domingo será exaltado como um dia de obediência humana. Aqueles que mantêm o sábado enfrentarão críticas, rejeição e pressão constante. Mas é justamente nesses momentos que a fé é testada e a verdadeira lealdade se revela. Ellen White também alerta que a imposição do domingo não ocorrerá de forma abrupta. Será um processo gradual, cuidadosamente preparado, com discursos sobre moralidade, ética, unidade religiosa e valores sociais. A maioria das pessoas aceitará isso sem questionar,
simplesmente porque parecerá correto ou natural. Mas os que estudam a Bíblia e conhecem os mandamentos de Deus perceberão o perigo. Obedecer ao decreto humano será um ato de desobediência espiritual. A pressão global será intensa. Países seguirão o exemplo dos Estados Unidos, implementando leis que obrigarão a observância do domingo. Líderes religiosos irão incentivar os fiéis a conformar-se, reforçando a ideia de que a obediência à lei humana é sinônimo de fé. Mas, de acordo com Ellen White, essa obediência não tem respaldo divino. A verdadeira fé requer coragem para permanecer firme diante de sistemas que contradizem a lei de Deus. Durante este período de crise, a humanidade será confrontada com perguntas profundas. A quem você servirá? O que é mais importante? Agradar a Deus ou seguir as autoridades humanas? Esta é uma escolha espiritual, que testará a fé de cada pessoa. Os que escolhem permanecer fiéis ao sábado demonstram sua lealdade ao Criador, mesmo sob pressão e ameaça. Os que cedem à lei do domingo marcam sua submissão a um sistema humano, esquecendo a autoridade de Deus. Ao longo deste bloco, é importante refletir sobre como esses sinais já estão se manifestando no mundo atual. A unificação de discursos entre governos e igrejas, a promoção de valores universais e o aumento da pressão social para observar certos padrões religiosos são indicativos claros de que estamos entrando nesse período profético. Este é o momento de despertar, de analisar a profecia e preparar-se para a escolha que será exigida de cada alma. Em resumo, este primeiro bloco revela os sinais iniciais da crise, a preparação silenciosa do mundo e a necessidade de decisão pessoal. A união entre Igreja e Estado, a imposição gradual do domingo, a liderança dos Estados Unidos e a divisão clara da humanidade são apenas o começo. A escolha que cada um fará, mesmo diante de pressão e perseguição, determinará seu destino eterno. À medida que a lei do domingo se aproxima, a pressão sobre os fiéis se tornará cada vez mais intensa. Ellen White descreve que aqueles que se recusarem a observar o domingo enfrentarão perseguições reais e contínuas. Não se trata apenas de multas ou críticas sociais, mas de restrições que afetarão a vida cotidiana, o trabalho, as relações familiares e a própria liberdade pessoal. Imagine ser colocado em uma posição em que cada decisão, cada momento de fé, possa gerar punições ou ostracismo. Essa será a realidade para aqueles que escolherem permanecer fiéis ao sábado. A perseguição não será aleatória. Será organizada, meticulosa, como uma onda crescente de pressão sobre o povo de Deus. Ellen White alerta que governos e instituições religiosas trabalharão lado a lado, pressionando leis e decretos que obrigarão a observância do domingo. Serão apresentados argumentos que parecem justos e lógicos, fala sobre moralidade, unidade e fé, mas por trás disso há um objetivo claro: testar a lealdade das pessoas. Aqueles que se mantêm firmes na observância do sábado serão vistos como desobedientes ou rebeldes, mesmo sendo fiéis à lei de Deus. A pressão não se limitará ao âmbito público. Ela invadirá casas, famílias e círculos sociais. Muitos serão chamados a ceder, e até amigos e familiares podem pressionar para que aceitem o decreto humano. Esta será uma prova intensa de coragem e fidelidade. A alma será testada, não apenas em seus atos, mas em sua determinação de permanecer fiel ao Criador. Ellen White enfatiza que esse teste não é apenas social, é espiritual, profundo, e cada alma será avaliada segundo a sua fidelidade à lei divina. O decreto de imposição do domingo será extremo. Não haverá apenas sugestões, nem convites para conformidade. Haverá leis que forçarão a obediência. Aqueles que resistirem serão pressionados ao ponto de vida ou morte. Não se trata de exagero profético. É um alerta claro sobre a última grande crise que a humanidade enfrentará. Cada decisão tomada nesse período terá consequências eternas, e a intensidade dessa pressão fará com que muitos se percam, enquanto outros se firmarão na fé com coragem inabalável. Ellen White descreve que a crise não será apenas legal ou política. Haverá uma batalha espiritual nos bastidores, invisível aos olhos humanos, mas decisiva para o destino da humanidade. O mundo físico será afetado, mas a verdadeira luta ocorrerá no mundo espiritual. Aqueles que guardam o sábado sentirão essa pressão de formas que vão além do que se pode ver ou medir. A fé será testada, não em conforto, mas em adversidade. É neste ponto que a lealdade a Deus se torna clara e visível. A imposição do domingo será acompanhada por propaganda intensa e argumentos convincentes. Serão promovidos discursos sobre moralidade, ética, unidade e a necessidade de uma observância comum. Muitos aceitarão o decreto sem questionar, apenas por parecer correto ou natural. Ellen White alerta, porém, que essa aceitação será uma armadilha espiritual.
Obedecer ao decreto humano será um ato de desobediência espiritual, ainda que envolto em aparências de fé e retidão. Durante este período, a humanidade enfrentará perguntas difíceis e dilemas profundos. A quem você servirá? A obediência será dada a Deus ou à autoridade humana? Cada decisão será um reflexo da verdadeira fé. Aqueles que permanecem firmes, guardando o sábado, estarão demonstrando fidelidade ao Criador, mesmo sob pressão extrema. Aqueles que cedem ao domingo estarão marcando sua submissão a um sistema humano, esquecendo a autoridade divina. A crise também terá dimensões globais. Os Estados Unidos liderarão essa imposição, mas outros países seguirão o exemplo, implementando leis e decretos semelhantes. A influência das igrejas será grande, persuadindo fiéis a conformar-se com a lei humana. A pressão social, política e religiosa se combinará, criando uma situação em que obedecer a Deus será cada vez mais difícil. Ellen White alerta que essa é a hora da decisão. Quem escolher obedecer ao sábado estará selado por Deus, enquanto os que cedem ao domingo receberão a marca da besta. Os efeitos dessa crise não se limitarão à vida religiosa. A economia, a política e a sociedade serão profundamente afetadas. O povo de Deus poderá enfrentar dificuldades financeiras, exclusão social e até perseguições físicas. Tudo será um teste para medir a fidelidade de cada indivíduo. A pressão será estratégica e progressiva, começando de maneira sutil e aumentando gradualmente, até que cada alma seja confrontada com uma decisão que não pode ser ignorada. Ellen White enfatiza que, apesar da intensidade dessa crise, aqueles que permanecem firmes não estarão sozinhos. O apoio espiritual virá de Deus, fortalecendo os fiéis para resistirem às pressões, permanecerem firmes na fé e guardarem o sábado como sinal de sua lealdade. Esta não será apenas uma prova de coragem, mas um momento em que a fé será purificada e fortalecida, mostrando quem realmente confia em Deus acima de toda autoridade humana. A batalha espiritual será silenciosa, invisível, mas real e poderosa. O mundo físico pode parecer calmo, mas por trás dos acontecimentos visíveis haverá forças espirituais em conflito. Cada alma será testada, cada decisão será observada, e o resultado dessas escolhas terá repercussões eternas. Ellen White revela que este é o maior teste que a humanidade enfrentará, não uma guerra política ou social, mas uma guerra espiritual, na qual a fidelidade a Deus será a única certeza de vitória. Enquanto a pressão aumenta, será essencial que cada pessoa esteja consciente da gravidade da situação. Observar o sábado será o selo de Deus, a marca de lealdade e fidelidade. Obedecer ao decreto do domingo, ainda que sob pressão social ou religiosa, será um ato de desobediência espiritual. Cada decisão será acompanhada de consequências profundas, e Ellen White deixa claro que não haverá neutralidade. Todos terão que escolher a quem servirão. Este segundo bloco nos mostra a intensidade da perseguição, a gravidade do decreto, a pressão global e a tensão espiritual que envolverá toda a humanidade. A batalha não será apenas externa, mas interna, espiritual, testando a fé, a coragem e a lealdade de cada alma. Prepare-se para entender, no próximo bloco, como o sábado se torna o selo de Deus, como a decisão final será apresentada e como podemos nos firmar em meio à maior crise espiritual da história. Chegamos ao ponto culminante da profecia de Ellen White, a escolha final. O mundo terá sido preparado de todas as formas possíveis. Governos e igrejas estarão unidos, promovendo a observância do domingo como um ato de fé e moralidade. A pressão será global, intensa e constante. Cada alma será confrontada com uma pergunta profunda e inevitável: a quem você servirá? A quem você será fiel? Esta é a decisão que determinará o destino eterno de todos. Ellen White revela que aqueles que guardarem o sábado estarão reconhecendo a autoridade de Deus acima de qualquer decreto humano. O sábado não é apenas um dia, é o selo de Deus, a marca de lealdade e fidelidade à sua lei. É o símbolo da aliança entre o Criador e sua criação, o sinal de que a pessoa escolheu permanecer fiel mesmo diante de ameaças, perseguições e desafios. Observar o sábado será mais do que uma prática religiosa, será uma declaração espiritual, uma demonstração de coragem e de fé inabalável. Aqueles que cedem à imposição do domingo estarão, segundo a profecia, aceitando a marca da besta. Esta marca não é apenas simbólica, mas representa obediência humana a um sistema que se opõe à autoridade de Deus. Muitos serão enganados pela aparência de retidão e pelas justificativas sociais ou religiosas, mas a verdadeira fidelidade será testada no coração. Ellen White enfatiza que não haverá meio-termo. Todos terão que escolher, e a neutralidade não será possível. Cada decisão será observada, cada atitude terá consequências. A pressão social será enorme.
Amigos, familiares e colegas de trabalho podem pressionar os fiéis a ceder, argumentando que aceitar o domingo é o caminho correto. A mídia, instituições educacionais e organizações religiosas estarão alinhadas, promovendo mensagens que reforçam a observância dominical como sinal de moralidade, unidade e progresso. Neste ambiente, permanecer fiel ao sábado exigirá coragem, discernimento e fé. Será necessário resistir às aparências e às persuasões, confiando unicamente na autoridade de Deus. Ellen White também deixa claro que, mesmo diante de tanta pressão, os fiéis não estarão sozinhos. O apoio espiritual será providenciado por Deus, fortalecendo aqueles que escolhem permanecer firmes. A presença divina será uma fonte de coragem e consolo, capacitando os fiéis a enfrentar ameaças, perseguições e dificuldades sem vacilar. Esta fidelidade é uma prova de caráter, de fé e de confiança em Deus, mesmo quando o mundo parece conspirar contra aqueles que obedecem à sua lei. Durante este período, a observância do sábado se tornará uma marca visível de lealdade. Não será apenas uma questão de prática religiosa, mas um selo espiritual que distingue os fiéis daqueles que cederam à imposição humana. Este selo não é físico, mas espiritual e eterno. É o símbolo da fidelidade que transcende todas as pressões, medo ou ameaça. Ellen White enfatiza que aqueles que mantêm o sábado serão reconhecidos por Deus, selados para a vida eterna, mesmo que o mundo rejeite, critique ou persiga. A escolha final também revela o contraste entre duas trajetórias humanas. Aqueles que seguem o decreto do domingo podem parecer seguros, aceitos socialmente e até confortáveis temporariamente. No entanto, essa obediência não possui respaldo divino e resultará em consequências espirituais eternas. Por outro lado, os fiéis que permanecem firmes enfrentarão adversidades imediatas, mas receberão recompensas eternas, incluindo a proteção e o selo de Deus. Esta é a grande tensão da última crise: fidelidade versus conformidade, obediência a Deus versus submissão à autoridade humana. É importante notar que Ellen White descreve essa escolha como global. Não será limitada a uma região, cultura ou grupo específico. O mundo inteiro será confrontado com a decisão. Cada governo, cada igreja, cada indivíduo será colocado diante do dilema: obedecer a Deus ou obedecer ao homem. A profecia revela que o teste não é apenas sobre a observância de um dia, mas sobre a lealdade do coração, a fidelidade à lei de Deus e a disposição de seguir seus princípios mesmo sob extrema pressão. Enquanto muitos cedem à pressão e se conformam ao decreto do domingo, aqueles que guardam o sábado serão fortalecidos por uma força invisível, espiritual. Ellen White descreve que o Espírito Santo será o guia e consolador para os fiéis, iluminando o caminho, dando discernimento e coragem para permanecer firmes. Esta é a batalha que vai além do físico e do social. É uma batalha espiritual, na qual a vitória se mede pela fidelidade e não pelo conforto ou aprovação do mundo. O cenário será dramático. Haverá confrontos de ideologias, pressões legais, perseguições e tentativas de coação. Mas mesmo no meio desta crise, os fiéis terão a promessa de proteção divina. Eles serão guiados, fortalecidos e consolados, não apenas para sobreviver, mas para permanecer firmes e fiéis até o fim. Este é o chamado de Ellen White: não ceder, não vacilar, permanecer fiel ao sábado como sinal de lealdade a Deus. A esperança para os fiéis é clara. Aqueles que escolhem permanecer firmes, mesmo em face de ameaças e dificuldades, serão reconhecidos e selados por Deus. Eles entrarão na eternidade com a certeza de que permaneceram leais à lei divina, mesmo quando todos ao redor cederam à pressão humana. Ellen White afirma que o selo de Deus é a proteção final, o reconhecimento eterno da fidelidade daqueles que escolheram obedecer à autoridade divina acima de todas as outras. Neste momento, cada pessoa deve refletir profundamente: a quem você serve? A quem você é leal? Obedecer à lei de Deus, guardando o sábado, exige coragem e fé. Ceder ao decreto do domingo pode parecer mais fácil, socialmente aceito e confortável, mas espiritualmente é um ato de submissão a um sistema humano. A escolha não é opcional. É inevitável. E suas consequências são eternas. Enquanto o mundo físico parece continuar normalmente, por trás das cenas ocorre a batalha espiritual. A escolha de cada alma será observada, testada e avaliada. O que determinará a vitória não será o poder político ou social, mas a lealdade a Deus. O sábado, como selo divino, será o símbolo da fidelidade eterna, enquanto a aceitação do decreto humano será o sinal da obediência à autoridade terrena. Cada decisão refletirá o verdadeiro caráter e fé de cada indivíduo. Para concluir, este terceiro bloco revela a importância da escolha final, a profundidade da fidelidade exigida e a promessa de esperança para os fiéis.
O sábado é mais do que um dia, é o selo de Deus, a marca da lealdade, e a decisão de guardá-lo será a escolha que definirá o destino eterno. Aqueles que permanecem firmes, mesmo sob pressão extrema, receberão proteção, força e recompensa eternas. Aqueles que cedem ao decreto humano estarão selando sua submissão a um sistema que se opõe à autoridade de Deus. Agora você compreende a magnitude da última crise espiritual, a importância do selo de Deus e a necessidade de decisão consciente. O mundo espiritual está em guerra silenciosa, e cada alma será testada. A hora de escolher está chegando. Preparar-se para permanecer fiel ao sábado é preparar-se para a eternidade. É firmar-se na fé, mesmo quando o mundo inteiro se curva à imposição humana. É entender que a verdadeira lealdade é aquela que permanece inabalável, mesmo diante da maior crise da história da humanidade.